Apenas duas pessoas na Bíblia parecem ser levadas direto para o céu, sem ter que experimentar a morte. Se você não especular que essas duas pessoas são as testemunhas em Apocalipse, que de fato experimentam a morte brevemente em Apocalipse capítulo 11, no verso 7 e 12, a maioria de nós conhece o segundo, Elias. Este famoso profeta recebeu uma carruagem de fogo celestial que o levou ao céu após o término de seu ministério, deixando Eliseu para continuar a sua missão em 2 Reis capítulo 2. Mas e o outro? Quem é? A maioria de nós não sabe muito sobre a vida de Enoque. A outra pessoa que será levada diretamente para o céu. Ele aparece em Gênesis e assim que entra em cena, ele entra no céu. E se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Fazendo isso, você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Então neste vídeo nós discutiremos o que a Bíblia diz sobre Enoque, as informações extras bíblicas que temos sobre Enoque e por que isso é importante para nós. O que a Bíblia diz sobre Enoque? Pela Bíblia sabemos que Enoque era o tataraneto de Adão e o bisavô de Noé, que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Em Gênesis capítulo 5, ele também se tornou o pai de Matusalém, o homem que viveu por mais tempo. Ao longo dos seus mais de 3 séculos na terra, ele teve vários outros descendentes. Depois de 365 anos na terra, Deus o leva embora. O verbo para levar parece significar arrebatado ou levado embora, talvez semelhantemente à maneira como Deus tirou Elias, o profeta. Vemos Enoque mais tarde no Salão da Fé, em Hebreus capítulo 11, listado como outros grandes nomes, como Abraão. Por causa de sua grande fé, ele parece escapar da morte. Mas por quê? Por que ele escapa da morte? Os outros grandes no hall da fé, em Hebreus capítulo 11, tiveram que passar pela morte, porque essa figura enigmática se afastou disso. Novamente, se não operarmos sobre a opinião de que Enoque é uma das duas testemunhas. Primeiro, como argumento aqui, Enoque é um exemplo, em Hebreus capítulo 11, no verso 5, de que acontecera durante o arrebatamento. Durante este evento, Deus levará os crentes ao céu durante o fim dos tempos. Os cristãos diferem em opiniões sobre onde exatamente o arrebatamento acontecerá durante a linha do tempo do fim dos tempos, antes da tribulação de 7 anos, na metade do julgamento de 7 anos, após a tribulação de 7 anos, etc. Mas em um ponto no fim dos tempos, Deus arrebatará os crentes, assim como fez com Enoque. Em segundo lugar, Enoque viveu algumas centenas de anos antes do dilúvio. Vemos os habitantes da terra caindo em total depravação moral durante este período de tempo, considerando que as pessoas naquela época viviam por centenas de anos. Alguns cristãos especulam devido a um dócil de vapor que cercava a terra e bloqueava os nocivos raios gamas e produzia um clima temperado, que talvez Deus tenha levado Enoque ao céu para evitar o dilúvio que viria algumas centenas de anos depois. Terceiro, vemos um homem fiel vivendo entre uma geração iníqua, como Elias durante o tempo de Acabe. Elias é o único profeta de Deus que resta. Em 1 Reis capítulo 18, no verso 22, superado em número por 450 profetas do inimigo. Agora, que informações extras bíblicas temos sobre Enoque? Dependendo de qual tradição cristã você veio, você pode considerar o livro de Enoque canônico. Mas neste artigo vamos operar sobre a suposição de que a Bíblia canônica é composta de 66 livros, colocando o livro de Enoque na
pseudoepigrafa. Antes de continuar esse vídeo, vou deixar para você aqui no primeiro link da descrição um curso de bacharel em teologia sem mensalidade, nenhum tipo de mensalidade, apenas taxa única e simbólica. Você, depois que concluir, são mais de 80 matérias em videoaulas com material em PDF. Depois que você conclui o curso, você vai ter certificado, histórico e credencial. E se você fizer a inscrição através do primeiro link que está aqui, você vai ganhar somente através desse link. Você vai ganhar um curso de capelania. Então, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição para você conhecer. Em outras palavras, um autor que se autodenominava Enoque escreveu o livro de Enoque. Vemos que a Bíblia realmente cita o livro de Enoque. Vemos tais referências em Judas, em 2 Pedro. Ambas as passagens parecem extrair porções da tradição do livro de Enoque. Temos que ter em mente, porém, que os apóstolos citaram fontes extras bíblicas, conforme discutimos aqui neste vídeo. Em ambos os casos, o livro de Enoque é um texto apocalíptico que discute o fim do mundo, anjos e os nefilins, profecias e punições para os ímpios pós-dilúvio. É um texto um tanto paralelo ao que vemos acontecer no Apocalipse. Como cristãos, vivemos em um mundo cada vez mais depravado moralmente, que chegará ao fim. Você pode até ler uma cópia do livro de Enoque, mas certifique-se de fazer isso com cautela e discernimento, ok? Agora, por que isso é importante? Nós podemos ver paralelos na história de Enoque com a história do Apocalipse ainda por vir. Em um mundo ímpio, somos chamados para ser justos e andar na fé com Deus. Embora muitos de nós, se não todos nós, já que não sabemos quando Jesus voltará, experimentemos as dores da morte. Os cristãos, no fim dos tempos, experimentarão um arrebatamento. Também é importante notar que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 ao 18, tanto os cristãos que já morreram quanto os que ainda estão vivos participarão desse evento juntos. Portanto, em qualquer caso, experimentaremos o arrebatamento durante esse tempo. Como Enoque, os cristãos serão pegos no ar. Também podemos ver Deus sendo capaz de falar até mesmo por meio de fontes não bíblicas, operando sob o ponto de vista de que o livro de Enoque é uma obra pseudepigráfica. Precisamos exercer o discernimento, desviar o que é verdadeiro e o que não é. Mas como os apóstolos citaram filósofos e poetas seculares, podemos encontrar núcleos da verdade de Deus também em outras literaturas. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. E até o próximo vídeo.